Olá, pessoal, 7º ano. Olha, a professora Lúcia com vocês mais uma vez aqui no componente ensino religioso. Hoje, continuando a nossa aula 4. Vamos ver o objeto do nosso conhecimento do dia de hoje, o que nós vamos desenvolver e esmiuçar. Místicas e espiritualidade. E qual é o detalhamento de todo esse conteúdo aí? As questões da relação entre religião, saúde e fenômenos climáticos na Amazônia. Pessoal, essa nossa aula de hoje é muito interessante, até porque vai haver um aspecto aí que tem a ver com algo que nós vivemos em anos anteriores, em 2020 e um pedacinho de 2021. Eu quero ver se vocês vão detectar que aspecto é esse. Vamos lá então para a nossa aula de hoje? Então, pessoal, nós vamos para a nossa cartela, verificando. Vocês viram, o professor Palheta colocou a questão da mística, da espiritualidade, em relação à questão climática que nós puxamos para os fenômenos amazônicos. E agora eu vou desenvolver com vocês a espiritualidade e esta mística em relação às doenças, em relação a acidentes, em relação a situações diárias. Como assim, professora? O papel da religião nessas situações. Porque as religiões, pessoal, acompanhem comigo. Durante séculos, elas se fizeram presentes, orientando a humanidade, norteando valores, mostrando a ética e a tradição. Durante séculos, as pessoas se basearam pelas religiões para viver dentro de uma vida ética, dentro de atitudes corretas, dentro de questões morais. E aí nós vamos ver a mística puxando para a espiritualidade. Lembram que eu falei para vocês que a mística é o sentimento e a espiritualidade é a prática desse sentimento, é a operacionalização do sentimento. E aí nós vamos ver as orientações de práticas religiosas em muitas situações. Uma delas são os acidentes, a outra são as doenças e os fenômenos climáticos. E vamos ver um desses fatores que influencia a espiritualidade dentro dessas questões, dessas situações. A oração. A oração, ela vai sempre ser um elo de união entre as pessoas. E quando as pessoas se deparam com essas situações difíceis, situações complicadas, situações tristes, no caso de um acidente, no caso de doenças, o que acontece? As pessoas se apegam à divindade, por quê? Porque a divindade vai trazer consolo. No caso de acidentes, as vítimas vão ser consoladas pela divindade. Os familiares terão um lenitivo, eles terão um apoio na sua dor através da divindade. A religião, muitas vezes, ela vai trazer uma solução para a situação. Por exemplo, na perda de entes queridos, acompanhem comigo aqui. A perda de entes queridos num acidente, numa inundação, onde mais? Quando acontece um problema seríssimo de saúde, a religião vai conformar essas pessoas. A religião vai ajudar na superação. E aí nós vamos ver, ainda na cartela anterior, por favor, nós vamos ver que a oração, ela funciona como um lenitivo para a dor. O que é o lenitivo, professora? É o remédio para a dor. Vamos então ver que a cura
e a prevenção de doenças, elas vão estar sempre ligadas às práticas religiosas. Acompanhe comigo aqui. Vocês já ouviram falar nas benzedeiras? As benzedeiras, elas seguem uma tradição religiosa, um fenômeno religioso, e está ligado à cura. E nós vamos ver que aqui no Ocidente, lado das Américas, vamos colocar assim, a ciência foi separada da religião. Mas nós vemos que os povos indígenas, os povos aborígenes, os povos ciganos, eles sempre usaram a religião para a cura da doença. Nas suas práticas religiosas, eles encontravam a cura para a doença. E aí, houve um tempo que se separou a ciência para cá, a religião para cá. Mas as religiões, elas não conseguiram fazer com que a ciência desaparecesse. Nem a ciência conseguiu fazer com que as religiões desaparecessem. Pelo contrário, a religião continuou presente na vida das pessoas e a ciência foi agregando aí. Houve uma união. Então vamos adiante que nós vamos continuar desenvolvendo esta questão aí. Vocês vão ver aí onde vocês vivem. Vocês tomam remédios, chás, fazem remédios com as ervas da floresta. Então, a benzedura que acontece lá na aldeia, lá na comunidade de vocês, ela tem a ver com a prática na espiritualidade. Nós vemos aí no aspecto saúde, a espiritualidade e as suas práticas, em determinadas situações, orientando como nas doenças. O que nós vimos agora na questão da pandemia? Nós vimos muitas comunidades indígenas buscando soluções na mata, nos remédios, na flora, para a cura da Covid. E muito paliativo aconteceu, muitas vezes, muitas pessoas não pegaram o Covid porque se preveniram com o quê? Com remédios da flora brasileira. E aí nós vimos também que a benzedura, ela tem dentro da prática da espiritualidade um papel importantíssimo. A benzedura é uma reza, se invoca a divindade para a cura. E esta prática, ela vem de muito tempo e parece que acabou, mas não. E agora a ciência está valorizando essas práticas que vêm de lá dos nossos povos do passado. Continuando, nós vamos ver valor das crenças e práticas religiosas. As religiões, gente, elas são um auxílio muito valioso nas situações em que as pessoas enfrentam doença. Vamos ver, a pessoa na família fica doente, e aí o que acontece? Esta pessoa tem que aceitar a doença, a família tem que aceitar a doença, ou então tem que fazer o enfrentamento desta doença. E nós podemos ver que em muitos casos, gente, não são poucos, são muitos casos, as pessoas se curaram pela fé, pela oração, por acreditar que a divindade poderia auxiliá-las na cura. Então, o papel da religião na cura, no enfrentamento da doença, ou até na aceitação, e vou dizer mais para vocês ainda, até na partida de uma pessoa, no preparo para a travessia, quando a pessoa está numa doença terminal, a religião, ela tem um papel importantíssimo, porque ela vai dar esperança para a pessoa, ou se a pessoa está numa fase terminal, ela vai trabalhar o psicológico da pessoa para a aceitação e até para a travessia. Então, a religião, pessoal, ela é importantíssima nas doenças, nas catástrofes, no meio ambiente. Por quê? Ela está imbricada no processo doença e saúde. Como assim, professora? Porque ela influencia. A doença,
ela vai ser curada ou ela vai ser enfrentada dependendo do quê? Da forma como a pessoa se relaciona com a espiritualidade. Vamos ver aqui. O desenvolvimento da relação entre a espiritualidade e a saúde é fonte de pesquisa e verificou-se que é benéfica. Muito bem, acompanhe comigo. Eu falei para vocês que a ciência ficou um tempo separada da religião. Pois agora, no século XXI, a ciência está estudando a influência da religião na cura. E muitas pesquisas, gente, mostraram que as religiões são benéficas no enfrentamento das doenças e na cura, e também no enfrentamento de calamidades, de epidemias, de enchentes, de desabamentos. Nós estamos passando agora no Brasil por uma fase difícil. Está acontecendo inundações e com essas inundações, vocês estão acompanhando os noticiários, pessoas estão morrendo, há desabamentos, pessoas estão sendo soterradas, algumas estão conseguindo ser salvas, muitas não, vocês têm acompanhado as notícias de anteontem e ontem. E nós estamos vendo que o que está auxiliando as pessoas a ter coragem para ajudar os desabrigados, a ter coragem para enfrentar a perda de entes queridos, das suas casas, dos seus bens, a ter coragem de enfrentar a situação de frente, a religião. Mas como assim, professora? Como é que ela funciona? Vamos ver o porquê da religião ser importantíssima. Crenças religiosas e espirituais apresentam-se como recurso auxiliar na prevenção, no processo do adoecimento, no tratamento e na cura. E nisto que eu falei para vocês do enfrentamento, acompanhem comigo. Uma pessoa, ela fica doente. Ela vai precisar de apoio para enfrentar esta doença, o processo do adoecimento. Ela vai precisar de apoio no tratamento e ela vai precisar acreditar na cura. E quem é que vai dar isto para ela? As crenças religiosas. No caso das calamidades que eu falei para vocês, a religião ela é importantíssima porque ela também desperta nas pessoas a união. As pessoas se juntam para se ajudar. Por quê? Porque a religião desperta em nós o sentimento de fraternidade. E não é só nisso, gente. Também no estilo de vida saudável das pessoas. Vamos dar uma olhadinha aí? A religião influencia positivamente no estilo de vida. A necessidade de cuidado do corpo e evitar comportamentos nocivos. Vejam bem, acompanhem comigo. Toda pessoa que segue uma religião, ela procura evitar todo tipo de vício. Nós sabemos que todo tipo de vício é nocivo à saúde física e psicológica das pessoas. Então, o tabagismo, as drogas, o alcoolismo, o vício pela mídia também é um caso prejudicial, que às vezes a gente nem se dá conta, ao invés de fazer uma caminhada, ficamos lá sentados na frente da TV. Então, a religião, ela é um norteador, ela direciona, é como se fosse uma bússola. Ela vai mostrando para a pessoa que a pessoa pode ter uma vida saudável, que a pessoa pode ter uma vida regrada, mas com prazer, onde ela não vai se sentir mal por ter vícios e por estar destruindo seu corpo e também estar destruindo o seu psicológico. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas religiões têm o auxílio àqueles que têm problemas de vício da bebida, do tabagismo e das drogas. Então, acabou de fechar com o que eu falei para vocês. A religião, ela é um norteador. Ela vai mostrando para a pessoa onde a pessoa pode se melhorar na sua vida, no seu eu, no seu corpo e no seu espírito. Ok, pessoal? E aí nós vamos ver que a religião também oferece suporte social. Vai fechar com isso que eu estou falando para vocês. Próxima cartela, por favor.
A religião como suporte social. Ajuda na compreensão das situações de vida, estimula os bons sentimentos, que são edificantes no enfrentamento de situações difíceis. Então, vamos lá. Como é que a religião funciona como suporte? Vejam bem, olhem aqui, acompanhem comigo. A religião nos ajuda a compreender atitudes que nós temos em relação a determinadas situações de vida. Por exemplo, por que a pessoa está destruindo o seu físico com o vício? O que é que está por trás disso? Que problemas psicológicos tem aí? A religião vai dar força para a pessoa buscar ajuda, para a pessoa enfrentar aquela situação, aquela limitação. A religião ela vai ser o suporte psicológico para a pessoa se policiar, e a religião vai dar o suporte psicológico para a pessoa conseguir adotar comportamentos sadios. E aí, quando ela adota esses comportamentos sadios, pessoal, as relações dela passam a ser harmoniosas lá na família. Vocês vão de convir comigo que nós convivemos em inúmeros grupos. Então, o que acontece aí? Lá na família, quando a religião me orienta para que eu tenha atitudes positivas, não nocivas em relação ao outro e a mim mesmo, o que acontece? As relações da minha família vão se harmonizar. As relações lá no meu trabalho irão se harmonizar. As relações com meus grupos, os grupos que eu convivo, a vizinhança, o clube, sei lá, outros grupos sociais que eu convivo, vão se harmonizar. Porque este suporte psicológico que a religião vai me fortalecer interiormente. No meu espiritual, entra aí a espiritualidade. No momento que a pessoa está fortalecida espiritualmente, ela tem uma condição de se harmonizar com os outros e ter relações melhores. Aí, como eu dei como exemplo para vocês, a cura da dependência química, o tabagismo e o alcoolismo. Olhem bem, ó. A prática do cuidado e o desenvolvimento de comportamentos saudáveis. Acabei de falar para vocês nas relações interpessoais. Quando a pessoa para com o vício, ela vai ter mais pessoas à volta dela para auxiliar. Quantas pessoas tentaram se achegar a ela e mostrar para ela que o vício a estava destruindo e ela não aceitou? A religião, ela abre a mente para a pessoa aceitar ajuda, aceitar que ela pode se melhorar. E aí nós vamos ver, gente, vários aspectos positivos que o cultivo da espiritualidade proporciona. Vamos lá, nós temos agora que analisar vários. Vamos começar por aqueles que a religião, a espiritualidade desenvolve em nós, dentro ou fora da religião. Mas, professora, eu posso ser uma pessoa espiritual sem conviver, sem frequentar uma religião, sem professar uma religião? Sim. Lembrem que eu falei para vocês que a espiritualidade, ela se manifesta na prática da mística. A mística é aquele sentimento de amor, de ligação com a divindade. Então, ela pode ser praticada dentro de uma religião, essa espiritualidade, ou fora de uma religião. Mas ela traz, assim, inúmeros aspectos positivos. Vamos ver um aspecto positivo aí. O aprimoramento da saúde. Olhem que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. A pessoa que tem uma religião, que pratica sua religião, ou a pessoa que não tem uma religião, mas que desenvolve a sua espiritualidade, o que acontece com ela? A sua saúde melhora. E olha o que acontece, está mostrando aí, que há uma eficácia nos sistemas vascular, a pessoa tem menos risco de pegar uma hipertensão arterial, de ter um acidente vascular, de ter doenças coronárias. Como assim, professora?
a pessoa que desenvolve a espiritualidade, ela vai estar com seu sistema imunológico, isto, gente, comprovado pela ciência, intacto, fortalecido. Essas doenças não irão acometê-la, certo? Então vamos lá, voltando para a cartela. A sensação de força diante das adversidades. Vocês hão de convir comigo, pessoal, que no mundo nós estamos vivendo momentos ímpares. Nós estamos vivendo momentos de carestia, nós estamos vivendo momentos onde nós percebemos muita violência, nós estamos vivendo momentos onde nós saímos de uma pandemia e isso nos fragilizou um monte. E aí o que acontece aí? A religião ou o desenvolvimento da nossa espiritualidade vai nos fortalecer. Esta espiritualidade fortalecida vai nos dar o enfrentamento dessas situações que nós estamos vivenciando ou até vendo outros vivenciarem e nos fragiliza, certo? E aí nós vamos ver a questão da fé. Dentro das religiões ou fora das religiões, a mística da espiritualidade nos diz o quê? Que a fé, ela ajuda a pessoa a ficar menos tempo lá no hospital. E olhem, gente, vocês terão que analisar aí que a pesquisa diz que muitas pessoas lá que estavam internadas e, assim, um paralelo entre uma pessoa que estava internada e uma pessoa que estava internada, uma com fé, outra sem fé. Aquela pessoa de fé, ela ficou bem menos tempo internada do que aquela pessoa que não possuía nenhum tipo de crença, ou aquela que negava a crença dos outros, ou escarnecia da crença dos outros. E um outro dado muito importante aí, gente, que também foi colocado pela Organização Mundial da Saúde, vocês vão dizer, mas professora, vocês sabiam que as pessoas que desenvolveram a espiritualidade são pessoas que apresentam baixos índices de mortalidade? Como assim, professora? As pessoas que não desenvolveram a sua fé, não desenvolveram profundamente a sua espiritualidade, o que aconteceu com elas? Morreram bem mais cedo. E as pessoas de fé que cultivaram ali a sua espiritualidade ao longo da vida, demonstraram as pesquisas que tiveram vida longa. E, gente, a religião também vai ajudar nos hábitos que ajudam a elevar o nível dessa espiritualidade. Uma coisa é ter uma espiritualidade desse tamanhinho, fraquinha, porque a minha família tem uma religião e me faz seguir a religião, ou porque a minha mãe me ensinou a rezar, ou porque todo mundo reza, eu também faço oração. A religião, gente, ela nos leva a elevar o nível do nosso espírito e da nossa comunicação com a divindade. Quando vocês veem quando eu faço assim, esse gesto, olhem aqui, ó. Quando eu coloco esse gesto aqui, nós seres humanos e a divindade, eu estou colocando a comunicação com a divindade. A religião, ela nos favorece. Mas, professor, e se eu não quiser praticar uma religião? Então, desenvolva a sua espiritualidade, porque ela eleva o hábito, ele eleva o nível da nossa espiritualidade. Então, vamos para a próxima cartela, os hábitos na religião que elevam o nível da espiritualidade. Vamos ver quais são esses hábitos. Existem certos hábitos desenvolvidos nas religiões que auxiliam a elevação do nível da espiritualidade, como acabei de falar para vocês. Vamos ver alguns deles. A oração. Gente, com certeza, a oração é um hábito muito forte. E ela está presente, acompanhe comigo, na humanidade desde o comecinho dos tempos. O homem das cavernas, a oração dele era olhando para as estrelas. Nem ele sabia que ele estava fazendo uma oração, uma reflexão. Então, uma
Um aspecto fortíssimo da espiritualidade que faz com que o nosso nível se eleve é a oração. E assim, ó, é raro, pode ter, por exemplo, o budismo, nem todo budista adota a oração, mas ele vai adotar a próxima que nós vamos ver. A oração, ela está em quase todas as religiões do mundo, ou seja em forma de dança, ou seja em forma de mantra, ou seja em forma de silêncio, meditação. Não interessa a forma, mas a oração, ela está imbricada na vida das pessoas, na espiritualidade das pessoas, certo? Quando vocês eram criança, o pai e a mãe, dentro da crença deles, ensinaram vocês a orar. Eu tenho certeza disso, que aí na comunidade de vocês, o pai e a mãe ensinaram vocês, de uma forma ou de outra, a se ligar à divindade, a orar. A segunda, gente, é a meditação. Mas, professora, o que é a meditação? A meditação, gente, é não fazer nada, é não falar nada, é apenas se colocar no silêncio perante a divindade. Não interessa a forma como vocês veem esta divindade, certo? Se é Deus, Alá, Jeová, Javé, mas a forma como vocês se colocam perante a divindade, certo? Depois, o outro aspecto é a relação com a natureza. A natureza nos liga à divindade. E lá nós ficamos plenos, nós sentimos a divindade nesta natureza. E aí a gente se conecta com o espiritual. Outros dois aspectos importantíssimos que a religião desperta em nós, gente. O sentimento de gratidão e o sentimento do perdão. A prática da gratidão, ela melhora o nível de oxigenação das nossas células. Isso a ciência nos diz. E o sentimento do perdão, gente, ele nos dá um sentimento de plenitude. Não é o outro que está sendo beneficiado quando a gente perdoa. É nós que estamos sendo beneficiados com o sentimento do perdão, certo? Então, gente, estas práticas estão dentro da mística e da espiritualidade. E vocês viram aquela importantíssima que o professor Palheta colocou em relação ao meio ambiente. E amanhã, novamente, estaremos aqui. Até amanhã. Foi uma alegria ter estado com vocês.